Boa noite, Samuel. Como E estamos? aí, tudo bem, Guilherme? Tudo jóia? Tudo ótimo. Antes, Então, an- antes da oi. gente começar, deixa eu fazer uma errata aqui. Eu recebi algumas mensagens de Instagram me corrigindo, rapaz. Eu falei o nome do autor do livro Cisne Negro. Um pequeno Ah, erro de, de, de grafia, se é que se pode dizer assim. Que eu falei Najim Taleb, mas na verdade é Nassim Taleb. Tá? Então faço aqui a correção. Mostro aqui a criança. É um livro muito interessante, não só para quem a lógica do cisne negro, o impacto do altamente improvável, gerenciando o desconhecido, Nassim Taleb. É um livro não só para gestores de risco, mas para todo e qualquer profissional que lida, de certa forma, com as incertezas, porque eu imagino que é todo mundo, né? Porque nada nessa vida é certo, nos negócios não poderia ser também diferente, é né? isso. Então, é um livro, como eu falei lá no encontro anterior, é um livro, não é dos mais leves, mas também não é muito pesado, não. Tem que ter um pouquinho de paciência, mas ele é muito bom e principalmente agora, nesse momento de pandemia, faz todo muito embora a Covid-19, como a gente tenha falado, não seja como considerado pelo próprio Nassim um cisne negro, mas sim um cisne branco, né? Algo absolutamente previsível, mas faz todo sentido ler, Bacana. até como uma forma de se preparar para eventos imprevisíveis. Certo. Bom, vamos aqui. Dando seguimento no nosso programa de gestão de risco, hoje trataremos o assunto sobre gestão de risco operacional. Que seria isso, Samuel? Isso aí. Então, risco operacional, pela definição técnica tradicional, são basicamente riscos oriundos de falhas humanas ou de processos operacionais. Então, portanto, são riscos absolutamente evitáveis. Tá? Esse tipo de risco, ele responde muito bem a mecanismos de gestão de risco fundamentalmente baseados em regras, né? Ou seja, políticas e procedimentos, além de responder bem também para responder a controles e fiscalizações. Né? Então, quando Certo. a gente fala aqui em políticas e procedimentos, basicamente a gente está falando de compliance. Né? E aí eu gosto sempre de, de fazer alusão, né, à questão relativa às regras de compliance. Por que eu gosto de fazer sempre essa abordagem para tentar explicar que talvez não, certamente, o conceito de compliance que esteja sendo difundido já há algum tempo, né, modernamente, não é um conceito muito amplo. Vamos lá, talvez dê para separar aí um conceito, quem gosta desse tipo de termo, né? Compliance lato sensu e compliance stricto sensu. Né? E o compliance, numa definição ampla, basicamente é toda a regra e procedimento. E no âmbito de uma organização empresarial, o compliance ele também não só diz respeito à observância de leis, né, e regulamentações da atividade que a empresa está submetida, como também a normas e procedimentos internos. Por que eu gosto, né, voltando a bater bastante nessa tecla? Compliance não é apenas regras e procedimentos relacionados à lei anticorrupção. Não é apenas regras e procedimentos relacionados à ética. Né? Ele tem uma gama absolutamente ampla de aplicação. Então, ele é uma metodologia que, na verdade, não é uma finalidade em si mesma, né? Mas sim, ele é uma ferramenta de gestão de risco. E aí vai de encontro disso que a gente está falando. Então, quando a gente fala de risco operacional, nós estamos falando de um risco que o controle se faz através, esse tipo de risco responde bem através de controles fundamentalmente estabelecidos em regras e procedimentos. Né? Então, questões
relacionadas, por exemplo, a estratégias comerciais, né, a forma como o departamento comercial de uma empresa ela atua, né? Então, normalmente se tem regras e procedimentos pré-estabelecidos para que o departamento comercial possa atuar seguindo determinados parâmetros, regras relacionadas à observância de contratos. A partir do momento que você desrespeita o contrato, você está fazendo com que aumente o risco de materialização, aumente o risco de materialização de determinado dano, regras relacionadas à tecnologia da informação ou à própria dependência excessiva de uma tecnologia da informação. A partir do momento que você está excessivamente dependente de um determinado processo de TI e esse processo falha por alguma razão aleatória, né, você traz para si a ocorrência de um prejuízo, né? Na questão da indústria, cadeia de fornecimento, quando você tem uma cadeia de fornecimento que ela é interrompida de maneira abrupta, isso é materialização de um risco operacional, né? Então, se a empresa ela não tem esse risco devidamente mapeado e um plano de contingência para ser executado no momento que ocorre esse problema operacional relacionado à cadeia de fornecimento, ela vai enfrentar um prejuízo gigantesco, né? E questões relacionadas a capital humano, né? Questão relacionadas à deficiência de treinamento ou deficiência até do ponto de vista quantitativo do capital humano, né? Se você tem lá um determinado departamento, um determinado setor dentro da tua empresa que ele está com um número muito baixo de colaboradores, aquém daquele necessário para executar aquela determinada operação. Então, você tem ali a iminência da materialização de um risco operacional. Então, todos esses riscos, a maioria deles respondem bem a regras e procedimentos, né? Posso fazer só uma colocação? Claro. Esses riscos operacionais eles estão praticamente de mão dadas ou não com os riscos estratégicos? Todos os riscos estão sempre interligados, né? Inclusive um dos setores da economia que é um dos setores não, o setor da economia, especialmente nacional, que é, digamos assim, um exemplo do ponto de vista de gestão de risco, é o sistema financeiro, né? Sistema financeiro nacional, basicamente atividade bancária, né, de instituições financeiras não bancárias. O próprio Banco Central, há cerca de 3 ou 4 anos atrás, editou uma resolução que fala da política integrada de gestão de risco. O que isso vem a ser, né? E essa resolução do Banco Central, não me recordo o número, agora não vi o caso, mas essa resolução do Banco Central estabelece a obrigatoriedade de todas as instituições financeiras que estão sob o arcabouço do Sistema Financeiro Nacional, a obrigatoriedade dessas instituições financeiras tratarem todos os riscos de maneira integrada, ou seja, o estratégico conversando com o operacional, conversando com o comercial, conversando com os riscos de conformidade, de compliance, enfim, tem que ter uma unicidade, não de tratamento, né, mas uma integração no tratamento desses riscos, porque eles inevitavelmente, quando se materializam o risco, eles vão ter repercussão em todos os outros tipos de riscos, né? Claro. Então, se você tem uma falha operacional, por exemplo, e uma falha dependendo de uma relativa magnitude, ela vai necessariamente refletir naquilo que você planejou de mitigação de risco estratégico. E dentro de uma empresa, o risco estratégico, num comitê de crise, por exemplo, ele seria pelo menos a mesma equipe, a mesma pessoa que responderia às questões de riscos estratégicos e riscos operacionais, ela que faria a análise desses cenários? Eu te pergunto porque é o seguinte, só fazer um paralelo aí. Vai lá. Por exemplo, quando teve a invasão da Alemanha na União Soviética, os panzers nazistas, eles chegaram a 16 quilômetros só de Moscou. Uma das razões foi justamente o inverno terrível que travou as engrenagens dos tanques.
Existia uma estratégia de invasão. Não foi levado em conta o inverno, por exemplo. Então, ali foi por água abaixo a sua estratégia de invasão. Mas não teria que ter também uma pessoa pensando a questão do risco de se invadir a União Soviética, por exemplo, no inverno rigoroso, perante a Blitzkrieg, que ia ser paralisada por causa dessas razões? Ou seja, o que me faz... Nem vamos entrar na história, mas é só para puxar um exemplo que parece que se dão as mãos, né? O risco estratégico com o risco operacional, falha de uma análise humana mais contundente que leva a um tiro na água, né? Ou, por exemplo, aí sim eu vejo um risco operacional enorme quando um batalhão francês, que era para ter sido dizimado pelos soldados do exército alemão, vem uma ordem de cima, não sabe se foi do Göring, da Luftwaffe, falando que eles queriam matar aquele batalhão por meio de bombardeio de avião. Só que os aviões, a Luftwaffe, demorou para chegar. E aí conseguiram resgatar as centenas de soldados e não mataram nenhum. Um risco operacional extremamente humano aí, né? Não estratégico. Mas você acha que a mão dada dessa pessoa que pensa a estratégia e a operação em conjunto dentro de um Sem ambiente dúvida, sem corporativo? dúvida, sem dúvida. Você até citou um exemplo interessante, que é a questão da intempérie. Agora Intempéries. saiu a intempérie climática. As intempéries climáticas, elas tradicionalmente, e os acidentes naturais, eles tradicionalmente são tratados justamente como risco operacional. Olha. Então, pelo menos no âmbito do ambiente corporativo, na área de gestão de riscos, tanto as intempéries climáticas como os acidentes naturais, eles são tratados como risco operacional, né? Então, no momento em que você faz análise de risco estratégico, necessariamente os riscos operacionais também devem ser sopesados, né? E esse exemplo que você citou da invasão, da tentativa de invasão do território, ou da invasão do território soviético, que eles não conseguiram chegar a Moscou por conta de intempéries climáticas, com certeza alguém deveria ter visto isso e não viu. Ou, também, como parte daquilo que nós conversamos nos nossos encontros anteriores, aí você também tem a influência de uma liderança absolutamente refratária a qualquer tipo de crítica, né? Eu acho até que é mais provável que alguém lá, né, tenha tentado alertar, dentro do alto comando nazista, tenha tentado alertar e falar assim, olha, nós vamos chegar lá no inverno, nós vamos conseguir avançar. E aí, por conta de uma liderança que a gente sabe Sim. que era uma liderança que não dava... Aceitava um não, claro. Não aceitava um não. Isso a gente tem muitos exemplos. Isso que eu ia te perguntar. Muitos exemplos, inclusive no ambiente corporativo. Nós temos um exemplo recente aí, no caso da Renault, o brasileiro, que me fugiu o nome dele agora, já vou me recordar. Ele é o presidente mundial da Renault, era um brasileiro, e ele era uma liderança considerada extremamente centralizadora do ponto de vista da gestão, né, e de tomada de decisão. Uhum. Ou seja, puxa para si todo o pepino ou todas os aplausos, né? Não, o pepino ele não... Poxa, esse tipo de gente não. Não, tipo, prevendo um pepino, né? Eles centralizam as decisões, mas a culpa é sempre terceirizada. Isso é meio É a padrão, diferença né? de chefe para líder, né? Exatamente. Eu, Exatamente. durante muito tempo, dentro das minhas atividades, né, durante algum tempo, eu convivi como executivo sob uma liderança com esse tipo de característica, aí foi catastrófico, né? Terrível, né? Você tenta alertar a pessoa não te ouve, enfim. E aí, enfim,
Pelo menos nesse caso especificamente, a instituição continuou, eu continuei e a liderança foi afastada, mas o fato é que isso é extremamente venenoso, nocivo para qualquer entidade, seja governamental, seja empresarial. Quando você tem uma liderança em que não... E aí a gestão de risco, para esse tipo de liderança, ela é quase que ineficiente. Porque não adianta você ter um departamento de gestão de risco, você ter uma empresa aculturada para gerir riscos, se na hora da tomada de decisão a liderança vai lá e fala, não quero saber disso aqui, eu quero tomar esse caminho mesmo e fim de papo. Né? Você acha vai que funcionar mesmo. numa sociedade corporativa multinacional, a análise de cenários socioculturais e históricos, ele faz parte de uma saudável gestão operacional, mitigando riscos operacionais? Por exemplo, meu tio tem uma construtora, ele fez várias obras, ainda faz no Pará, principalmente em Belém, e ele tinha que respeitar a hora alargada do almoço dos operários, mas esses caras compensavam à noite, trabalhando mais depois das 6 da tarde. E eu não estou falando multinacional, eu estou falando de uma realidade que a empresa é de São Paulo, com trabalhadores paulistanos e paulistas, né, do estado inteiro, com uma realidade do norte do Brasil. Você acha que há essa análise das grandes multinacionais ao implementarem seus escritórios e empresas, fábricas, em cenários muito diferentes daqueles de origem delas ou não? Elas vêm com uma agressividade da minha formatação é essa e se adapta quem quiser. Sim, não, deve haver. E aí há tanto uma parcela de risco estratégico como de risco operacional. Um McDonald's para operar no Brasil é diferente de operar na China, né, ou na Índia, enfim. E eu vou dar um exemplo até interessante disso que você está falando, que é o exemplo do HSBC. O HSBC, quando veio para o Brasil, através da aquisição do Bamerindos, eles vieram com uma cultura integralmente britânica de gestão e de estratégia operacional. Né? Uhum. E ao longo dos anos isso foi desgastando a instituição. Né? Eles adquiriram, se não me falha a memória, o Bamerindos na época era a segunda maior instituição financeira do Brasil. Né? Enfim, mas com certeza estava ali entre as top 5 do Brasil, mas acho que era a segunda maior instituição financeira do Brasil, se não me falha a memória, adquirindo toda aquela carteira, todo aquele ativo do Bamerindos, e ao longo dos anos, a não ser no começo, eles tiveram um pequeno crescimento, depois começaram a decair de forma constante, a ponto da operação se tornar inviável aqui no Brasil, eles terem que vender a operação. Né? Mas a falta de análise de risco operacional e estratégico voltada à cultura e ao ambiente de negócios brasileiro fez com que o HSBC não conseguisse permanecer operando no Brasil. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui que é até caricato. Né? Quando um dos grandes carros-chefes do Bamerindos, antes da venda para o HSBC, era o tal do TC Bamerindos, que era aquele tipo de capitalização, que, do ponto de vista de investimento, é uma agressão ao cliente. Enfim, é um investimento horroroso e o banco ganha muito dinheiro com isso. Só que quando eles vieram para o Brasil, eles entenderam, de certo ponto, do ponto de vista ético, eles utilizaram a ética que eles trouxeram do Reino Unido e falaram, não vamos vender mais título de capitalização, porque isso aqui é ruim para o cliente. Né? Só que todos os bancos continuaram vendendo e eles foram lá e eliminaram isso. Né? Alguém pode dizer assim, olha, do ponto de vista de postura, acho que eles agiram corretamente, mas para o acionista
né? Como todos os outros bancos continuaram vendendo esse tipo de investimento, para a instituição, a rentabilidade acabou. Não, mas esse foi um exemplo, né? São vários outros exemplos de problema de diferença de cultura que eles não levaram em consideração. E acabou. Não, é fundamental. E A você falou do operação Bamerindos, deles. o meu professor, meu orientador do mestrado, saudoso, o professor Belmiro Valverde, Jobim Castor, ele foi uma das pessoas responsáveis pela transição do HSBC, do Bamerindos para o HSBC. E numa das viagens para a China, ele foi estudando a cultura chinesa. Isso eu falo num outro momento, foi maravilhoso. Ele teve. E o próprio HSBC, quando incorpora uma financeira ou um banco chinês, né, porque vem do Reino Unido, né, e pega uma financeira chinesa, eles tiveram que adaptar a sua linguagem também à realidade chinesa. Sim. É interessante isso daí. Então, são N exemplos que a gente tem no mundo corporativo. O problema do HSBC, aliás, até o HSBC, o problema deles não foi específico apenas, então, somente com o Brasil, foi com a América Latina, na maneira geral. Com todo, eles não conseguiram entender o público latino-americano e não fizeram na estratégia deles e quando do estabelecimento das estratégias operacionais, eles não fizeram a devida análise de riscos relacionados a esse ambiente que é muito diferente do ambiente europeu. Muito diferente. Bom, Samuel, ótimo. Está dando o nosso tempo aqui. Maravilha. Certo? Uma boa noite. Falamos semana que vem. Boa noite, Guilherme. Um grande abraço. Boa noite. Abração. Tchau, tchau.